Deixe as suas mãos liberar um som de adoração ao Senhor. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Vamos adorar o Senhor juntos. Aplauda Ele. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Vamos lá! Nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, que eu sei que eu não mereço, mas tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso, não mereço. Com raiar de novo dia, misericórdia nova sobre mim. Vamos declarar: sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço, pois tudo é de ti. Certamente que a bondade, olha, e também misericórdia vem atrás de mim. Isso é razão para celebrar nessa manhã. Vamos declarar: não é pelo que fiz e nem pelo que sou. Só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça. Diga! Só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Celebre a Ele tudo que Ele fez por nós. Aleluia. Te exaltamos. Aleluia. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Tu és digno. Tu és digno, Jesus.
nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso e cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, nós perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, Deus, tome o lugar de honra. Seja adorado nessa manhã. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, ele sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações deixa queimar, diga, e queimam de amor. E ao partir os nossos olhos se abrem, nós reconhecemos Jesus. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, come lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar. Diga, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome
que Ele merece o nosso louvor, Ele merece o nosso amor. Nós te adoramos. Esta canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, e digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu, eu sou Teu. Levante as suas mãos se você puder e diga: Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, ó, eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Vamos juntos declarar: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Quantos desejam desse amor? Quantos desejam ser cheios desse amor que só pode vir de Deus? Se você puder, se você se sentir confortável, levante as suas mãos como expressão e diga assim, ó: eu vou construir a minha vida em Ti, Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Diga: eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Diga: Santo
Eu vou construir. Eu vou construir. Diga. Tu és meu. Eu vou confiar somente em ti. Você eu nada pode nos abalar, nada pode nos abalar, nada pode nos abalar. Nossa confiança está em Ti, Jesus. A nossa confiança está em Ti. Não há outro como o nosso Deus, amém? Vamos, queridos, vamos orar, vamos adorar. Encha o seu coração de esperança, encha o seu coração de alegria, porque existe algo que nós não podemos ver, mas cremos. Não há, vamos declarar, um outro nome igual. Deixa essa canção penetrar no seu espírito, no seu coração. Maior que a terra, céu e mar, a sua glória todos hão de ver, e a Ele se render igual. Sua face brilha como o sol. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é bom. E a sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, e em glória reinará. Igual erga os olhos, o Rei chegou. Vamos! A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Os montes se prostram para
Jesus. Igual outro não há. Erga os olhos, o rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, invencível, o invencível está. Montes se prostram ao adorar. Igual, Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está em nós. Não habitando apenas em templos feitos por mãos, mas agora Ele habita em nós. Nós somos o templo da Sua poderosa presença. E onde o Espírito do Senhor estiver, ali a liberdade. Se você se sente livre, levante suas mãos. Levante as suas mãos como um ato de redenção, dizendo: Senhor, não há outro como o Senhor. E onde o Senhor estabelece a tua presença, tudo que é antagônico, contrário ao Senhor, precisa sair. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Amém? Vamos declarar: com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome. Diga: nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome. Nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo. E erga os olhos, o rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, nome igual. Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, o invencível reinando está. Os pontes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Não existe ninguém como o Senhor, não existe presença como a sua presença. Nós entronizamos a tua presença nesse lugar. Nós te amamos, Jesus, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas limitações, com todas as nossas circunstâncias. Nós ainda assim podemos erguer nossa mão, podemos erguer nossa voz e nos colocar diante do Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso, misericordioso, digno. O Senhor é benevolente. O Senhor nos perdoou em Jesus. Nós te amamos.
Graça e paz, queridos, bom dia, que Deus esteja conosco nesta manhã, nos abençoando, trazendo graça, trazendo alegria, trazendo unção sobre as nossas vidas e que possamos, depois de ter um momento, tempo de louvor e adoração, agora desfrutarmos da palavra e sermos edificados para nossa bênção, para nossa alegria e para a glória de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos assistindo por esta live, como hoje, tivemos que cancelar para cooperar com as autoridades em termos de resguardar e proteger o povo de mais complicações e contaminações. Então, cancelamos o nosso culto, mas Deus tem nos dado o privilégio e a alegria, de estarmos fazendo as lives semanais e o culto domingo através da internet, que é uma bênção, Então, todos sejam bem-vindos. Hoje não tem que falar você que está presencial e você que está em casa, porque todos estão assistindo pela live e, com certeza, é um tempo precioso, Vocês são muito queridos, amados, e nós, os apóstolos e todos os pastores, toda a liderança, nós temos trabalhado o máximo que podemos para fortalecer, abençoar e edificar a igreja. É nossa responsabilidade, como apóstolos, dar a direção e todos caminhamos juntos nessa edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Amém? Então, estamos numa semana em que a apóstola fez algumas ministrações acerca da Páscoa, mas nós estávamos falando no mês de março, sobre crendo no novo de Deus através de decretos. E hoje seria o último domingo, que seria decretos sobre a vida ministerial. Nós queremos falar um pouco sobre isso, tendo em vista que nós estamos vivendo momentos de grande dificuldade da igreja exercer o seu ministério na totalidade. Nós já temos dificuldades nos tempos normais. Num tempo de pandemia, a igreja está muito mais limitada ainda, devido aos problemas que estamos passando, impedidos de estarmos nos reunindo mais como era de costume. Então nós queremos que essas lives semanais e o culto de domingo online seja para abençoar, fortalecer. E a igreja, quando falamos de dar decretos, na primeira semana que nós falamos sobre isso, eu expliquei muito bem, que esses decretos, eles são palavras proféticas, palavras do que cremos, Não é que nós estamos mandando, decretando, mandando que alguma coisa aconteça. Se nós decretamos, profetizamos, declaramos, explicamos muito bem que é porque estamos debaixo da autoridade de Deus e fazemos no nome de Jesus. Não fazemos por nós mesmos. Nenhum de nós tem poder para fazer, mudar e acontecer alguma coisa. Mas debaixo da autoridade, só quem está debaixo da autoridade, vive debaixo da autoridade de Deus, da liderança, então essa pessoa tem o poder, e a autoridade dada por Cristo Jesus à igreja, para declararmos em fé, no nome dele, somente no nome dele, decretamos, profetizamos, declaramos e agimos em fé para que algo aconteça. Amém? Então, nós estamos nessa semana iniciando, sexta-feira, a apóstola falou do Shabat de Israel, de 8 dias, até a semana que vem, e depois
vem o nosso tempo aqui em que a igreja celebra também a Páscoa, né? A morte de Cristo, a Páscoa no domingo, e os judeus messiânicos, eles creem como nós. Os judeus ortodoxos, os judeus que não são messiânicos, eles não entendem como nós a morte de Cristo e a ressurreição. Então, eles celebram a Páscoa, apenas a Páscoa da saída do Egito, onde eles foram, como o apóstolo falou, que ontem e hoje, né? Hoje seria, ontem seria o dia de jejum pelos primogênitos. Por quê? Porque eles não, os primogênitos onde tinha o sangue nos umbrais das casas do povo hebreu no Egito, não morreu. Os primogênitos não morreram. E todas as casas que não tinha o sangue nos umbrais, eles morreram. Então, eles celebraram a Páscoa, e depois que seria a saída, né, do cativeiro do Egito, e saíram em caminho à terra prometida. Então, mas eu queria dar só uma rápida, né, palavra. Então, a Páscoa, aquilo que nós celebramos, aquilo que nós cremos, né, é a morte de Jesus, a crucificação, depois a Páscoa no domingo, é a ressurreição. Então nós celebramos com expectativa de fé, porque a palavra diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas nós cremos num Deus vivo que ressuscitou. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós pregamos, aponta para as palavras de profecia, proféticas que estão na Bíblia, né? Os profetas, eles anunciaram, lá no Antigo Testamento, eles já anunciavam a vinda de Cristo. Eles já anunciavam o sacrifício de Cristo, né? Então, lá Isaías fala, e verdadeiramente ele tomou sobre si. Então, 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já estava falando, Jeremias fala. Então, nós vemos o cumprimento das palavras proféticas. E os profetas também, né, e apontam, e Jesus falou que ele, né, veio, morreu, ressuscitou e que ele voltaria. Então, nós temos que ficar atentos a essa palavra. Ele foi anunciado que ele viria, foi anunciado que ele seria sacrificado, foi anunciado que ele ressuscitaria e foi anunciado que ele voltará. Então a nossa expectativa tem que estar sempre nesse foco. Jesus voltará, Jesus voltará. E a igreja então faz o quê? A igreja passa a exercer o seu ministério aqui na terra. Então hoje o domingo seria crendo no novo de Deus, através de decretos. E hoje seria o quê? O decreto sobre a vida ministerial. Decretos sobre a vida ministerial. Então, queridos, falando, né, em termos práticos, a maioria de nós já sabe o que é exercer ministério, né? Já sabe. Nós falamos esse mês todo, né, decretos sobre a vida espiritual, decretos sobre a vida familiar, decretos sobre a vida pessoal e financeira, né, e hoje decretos sobre a vida ministerial. Então nós temos que estar com a nossa mente atenta àquilo que Deus está falando para que nós façamos. Quando entendemos que você, a igreja, ela tem um ministério a ser cumprido, nós temos que estar entendendo qual o ministério que Deus tem para mim. Mas todos precisam ter ministério. Todos. Ninguém pode dizer assim, eu não tenho nenhum ministério. Tem. Todos têm. Algo que você
pode desenvolver como um ministério que Deus tenha te dado. Nós temos a parábola dos talentos, que o Senhor deu 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. Não é que seja mais importante, mas é que cada um tem a sua responsabilidade nos ministérios. Então, quando falamos decretar, né, para ver o novo de Deus a nível ministerial, é porque você tem que entender e depois colocar em prática. E esse decreto é você declarar, vai ser assim, e eu vou fazer assim. Atitudes. Temos dito aqui em várias lives semanais que é ouvir, crer e decidir. Ouvir, crer e tomar atitudes. Então esse é o caminho para que o novo de Deus chegue em todas as áreas que falamos esse mês e hoje na sua vida ministerial. Amém? Então, decretos sobre a vida ministerial. Nós temos Romanos no capítulo 12, do versículo 3 ao 8, a Bíblia nos mostra, né? Romanos 12, 3 a 8, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, a Bíblia fala, né, que somos um só corpo. Ninguém tem que se considerar superior ou mais, ou pensando de si mesmo, né, porque somos um corpo. E o corpo funciona com os ministérios individuais que, somados, eles dão o ministério do corpo. E é isso que nós queremos, que nós entendamos que todos, assim todos nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça. Então, temos diferentes dons. Você não tem que querer ser igual ao outro que canta muito bem. Você não tem que querer ser igual ao outro que prega muito bem. Você serve as mesas, o outro prega, o outro é intercessor, o outro exerce, né, o ministério infantil, o outro exerce ministério de socorro, o outro exerce hospitalidade, o outro exerce o socorro aos necessitados, às viúvas, aos órfãos, e assim, né, cada um com o ministério que Deus tem dado, dons ministeriais, dons de serviço. E também nós vemos, eu não vou ler todo, né, porque são vários versículos, mas nós vemos primeira carta aos Coríntios falando também sobre os dons espirituais, sobre a unidade orgânica da igreja, falando sobre todos os ministérios, né? E depois no capítulo 13 fala sobre os dons espirituais também, fala sobre o amor, que é o dom supremo. Depois vem o capítulo 14 da carta 1 Coríntios, falando sobre o dom de profecia, o dom de línguas, dom de interpretação, falando sobre dons ministeriais e assim por diante. Então, nós entendemos que a igreja, né, no todo, ela tem um conjunto de pessoas que cada um tem um ministério e que cada um exercendo o seu ministério, nós faremos com que a igreja, com que o ministério
do corpo de Cristo, o ministério da igreja de Cristo, seja, né, frutífera, abençoada e funcione de uma forma perfeita, de uma forma que traga grandes frutos para a glória do nosso Deus e para a alegria da igreja. Amém? Então, esses dois textos da Bíblia, Romanos 12 e 1 Coríntios 12, 13 e 14, você leia isso, estude, que você vai entender muito mais acerca dos ministérios do corpo de Cristo, do ministério da igreja. Além de falar sobre os outros ministérios, que fala também de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, para que o próprio corpo ele se desenvolva e ele então seja edificado por si mesmo em amor. Mas os 5 ministérios que vão dar a base, o fundamento, que vão dar a estrutura para o corpo de Cristo funcionar. Então, a Bíblia fala, é um outro assunto, é um outro estudo, né, que teria que falar há muito tempo, sobre os 5 ministérios, sobre os dons espirituais, sobre os dons de serviço, os dons que nós recebemos do Senhor. Ninguém é dono de nada. Ninguém tem nada de si mesmo. Tudo vem do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. E tudo volta para Ele. É o que a Bíblia nos ensina. E, né, então, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém e não dá a nenhum outro. Somente Ele é digno de glória. Por tudo que a igreja faz, por tudo que acontece na igreja, a glória é somente a Ele. Amém? Então, queridos, e entendendo que temos tipos de ministério. O ministério a Deus. Esse é o primeiro ministério que nós devemos querer. Temos dado os 4 pilares, que é conhecer a Deus, encontrar a liberdade, descobrir o propósito e fazer a diferença. Isso tudo, né, acontece. Quando eu conheço Deus, então o meu primeiro ministério vai ser a Deus. O ponto número 1. Ministério a Deus. E o ministério a Deus, já temos falado isso em várias outras ocasiões, de amarmos a Deus acima de todas as coisas, acima de todos, né? Como está em Deuteronômio 6:5, né? Lucas 10:27, Mateus 22:18, que diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Isso é o nosso primeiro ministério. Sem o ministério de amar a Deus, os outros ministérios não vão acontecer. O primeiro ministério precisa acontecer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que decretar isso na minha vida. Eu vou amar a Deus acima de tudo e de todos. Mas isso é só de boca para fora? Não vale. Tem que ser do profundo da nossa alma e tomando o quê? Atitudes. Atitudes. O ministério a Deus, que mostra o amor a Ele, precisa ser com prática. Atitudes. Não basta apenas falar de boca, mas agir. Atitudes mostram o nosso amor a Deus. Então, esses versículos que eu falei, né, eles mostram o nosso primeiro ministério, que é a Deus. Primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, é o primeiro mandamento. Sem isso, não temos outros ministérios. Amém? E quando nós vemos no Salmo 100, do versículo 1 ao 5, que diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, com júbilo, com ações de graças. Servi ao Senhor com alegria.
O nosso ministério, o nosso primeiro ministério é a Ele. Nós temos aprendido, né, na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou como que ele começa a oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa é o quê? É ao Senhor, é o ministério a Ele. É santificar, exaltar e glorificar o nome dEle. É o primeiro passo. Segundo ponto, ministério à família. Ministério à família. Né? A gente ouve histórias de muitos jovens, de muitas crianças, que são frustradas porque os pais dedicam toda a sua vida à igreja e esquecem dos seus filhos, esquecem da sua casa, da sua família. E eles se frustram, porque dividem mais o tempo, né, dão mais o tempo para as coisas da igreja do que para a família. Então, o primeiro ministério é a Deus. O segundo ministério é a família. O que temos que fazer? 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida dos seus nega a fé e é pior do que o incrédulo. 1 Timóteo 5,8. Aquele que não cuida dos seus nega a sua fé e é pior que os incrédulos. Então, queridos, é muito sério. O ministério à família. Eu levo meu filho para a igreja e ele vai para a escola dominical, ele vai para o curso de crianças. É uma vez por semana. Você tem 6 dias em casa com seu filho. Você precisa, como está lá no Antigo Testamento, inculcar a palavra na sua cabeça. Inculcar é como se você abrisse e colocasse lá dentro a palavra de Deus. Os pais estão abandonando os filhos por causa da internet, da televisão, do trabalho, da própria igreja, e abandonam seus filhos. Não dão o cuidado a esse ministério tão importante que é cuidar da família. Então, nós temos pregado, né, na segunda semana, que foi decretos, crendo no novo de Deus através de decretos sobre a família. E falamos muito sobre isso. E falamos lá de Josué, que tomou uma grande decisão. Depois, lá no final do capítulo 24, lá no final do livro de Josué, no capítulo 24, depois de passar muito tempo andando para chegar na terra prometida, e ali alguns dos comandados de Josué, liderados por Josué, o povo, alguns estavam misturando as raças, os povos, as etnias e as crenças. E Josué percebe, e Josué então chega no capítulo 24, 15, e diz o quê? Olha, não importa a que deuses vocês estão escolhendo servir. O que importa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então falamos muito sobre isso, decretar sobre a família. Então, o terceiro, né, o segundo ministério é a família. Se não tivermos ministério na família, não adianta ter ministério na igreja. Porque diz o texto aqui, de 1 Timóteo 5,8, que aquele que não cuida dos seus é pior do que, nega a sua fé e é pior que o incrédulo. Então, queridos, nós temos que aprender a Bíblia. Não é o que o apóstolo fala, mas é o que a Bíblia fala. Amém? E eu falo o que a palavra diz. Eu não ensino de mim mesmo, eu ensino do que a palavra diz. E isso é o que a palavra nos ensina. Então, Josué fala isso. E também, Atos, Paulo fala, né, para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Então há uma promessa para aquele que crê em Jesus. Então você precisa estar concentrado e conectado com Deus, no ministério a Deus, para que também você tenha um ministério eficaz, abençoado na sua família. Porque se não tiver, né, esse segundo ponto, o terceiro não vai ter muito valor. Amém? E o terceiro ponto é, né, e como eu já falei aqui em outras ocasiões, só lembrando um pouquinho, que a família é instituição divina. Se é instituição divina, nós temos que cuidar dela com muito cuidado, com muito zelo, porque o diabo quer destruir e tem destruído muitas famílias. E o outro ponto, terceiro, ministério à igreja. Ministério ao corpo de Cristo, que é também muito importante, e a igreja também foi criada por Deus, é uma instituição divina, e o diabo quer destruir também. O diabo vai contra a igreja de todas as formas, de como ele pode, para tentar tirar pessoas do corpo de Cristo, para neutralizar, paralisar, esfriar a fé, lançando coisas promíscuas, coisas nocivas, coisas escandalosas, coisas contra os princípios do reino de Deus. E assim muitos se tornam incrédulos, muitos se tornam mundanos, porque começam a amar mais as coisas deste mundo, começam a ter prazer nas coisas deste mundo carnais, coisas que levam os pequeninos até, adolescentes, depois jovens, homens e mulheres, a viverem, né, achando que isso é anormal, né? Filmes pornográficos, desenhos induzindo, né, a coisas erradas entre marido e mulher, a coisas erradas a nível sexual, coisas erradas a nível de sexo, coisas erradas querendo dizer que a mulher pode ser homem, o homem pode ser mulher, e assim por uma série de coisas, né? Que pode namorar mulher com mulher, homem com homem, e vai fazendo, e o diabo vai lançando, e as pessoas vão aceitando, entendendo, e começam então a viver de forma errada. E acabam, né, frustrando os planos de Deus. Então o diabo, ele é o inimigo sagaz, feroz. Ele quer destruir a família. Ele quer os casais separados. Ele quer os filhos abandonados pelos pais. Ele quer os filhos o dia todo na televisão vendo besteira, na internet vendo besteira. Não quer mais cultos domésticos. Não quer mais famílias unidas. Não quer mais famílias indo juntas para a igreja, para cultuar a Deus. Não quer famílias com a Bíblia na cabeceira da cama, lendo todo dia. O diabo tem destruído os lares, as famílias, e esse ministério é nosso, é seu. Não é o ministério dos pastores, dos apóstolos, mas o ministério da igreja. Todos precisam ter esse ministério da família. E da igreja, eu estava falando do ministério da família, né? E depois entrei no ministério da igreja e acabei misturando um pouco. Então a igreja, ela tem um ministério muito importante, que é o serviço no corpo de Cristo. O serviço do corpo de Cristo é muito importante. E nós precisamos então cuidar, como está em 1 Coríntios 12, do capítulo 12 ao 31, quando fala a respeito do ministério do corpo, que diz, porque assim como o corpo tem um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Por se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo, vai falando aqui de vários membros, e depois ele diz, lá embaixo, e os que parecem menos, de menor honra, são necessários, não tem nenhum que não seja necessário. Então, queridos, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja, temos um ministério na igreja, temos um ministério no corpo de Cristo, ministério da pregação, intercessão, adoração, serviço das mesas, serviço com as crianças, serviço de socorro, como já falamos, e por aí afora. Então, a igreja foi a instituição divina que precisa ser colocada com muito carinho, com muito cuidado. Quando eu atinjo uma pessoa com maledicência, eu estou atingindo a igreja. Então, eu preciso zelar pela igreja, o meu ministério é a igreja, servindo às mesas, cuidando, zelando, fazendo tudo que eu posso para que a igreja, instituição divina, seja preservada como corpo de Cristo, sendo a representação de Deus aqui na terra, sendo Deus aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo só existe um. Não existe igrejas divididas. O corpo de Cristo é só um. Então, amados, o ministério da igreja, ele precisa ser desenvolvido. Os dons, os talentos, todo chamado, tudo para ele. Ninguém está fazendo nada para o apóstolo, para a apóstola. Ninguém está fazendo nada para... porque se for eu faço, se não for... Não, ministério, a igreja é servir, e diz a Bíblia que quando eu faço algo a alguém, é como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. E eu tenho que fazer o melhor. Então, queridos, o ministério, a igreja, que é o corpo de Cristo, tem que ser com total dedicação, total amor, total diligência, cuidado, para não prejudicar o corpo de Cristo. Amém? Então, queridos, você pode depois ler melhor esses textos para você aprender mais e entender melhor o que estamos ensinando. O quarto ponto, que seria decretos sobre a vida ministerial, sendo o quarto ponto, o ministério ao mundo. Ministério ao mundo, que é o ministério da igreja. A igreja, o nome é chamados para fora. Igreja não é chamados para dentro, mas chamados para fora, para cumprir uma missão, para cumprir um propósito e fazer a diferença, como temos dito no quarto pilar. Então, a igreja tem o quarto ministério, que é ao mundo, ao próximo, aquele que você vê, que conhece, que anda ao seu redor. Então, esse ministério está também lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, quando diz, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E depois, Jesus, no Novo Testamento, ensina sobre amar o próximo como a si mesmo. E se não ama o próximo como a si mesmo, não ama a Deus. Já falamos isso aqui de 1 João, que diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama ao seu próximo, odeia o seu irmão, odeia quem ele vê, ele é mentiroso, não ama a Deus coisa nenhuma. Então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu gosto. Igreja, povo de Deus, nós temos a Constituição Divina, que é
a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos ensina, que nos molda, que nos guia, que nos leva à verdade, que é a própria palavra. Então, queridos, precisamos estar debaixo da direção da palavra, do Espírito Santo de Deus, que nos guia toda a verdade, que nos leva ao entendimento para sermos edificados. Então, o ministério da igreja ao mundo é amor ao próximo. Ministério a pessoas que estão fora, que estão no mundo, são vizinhos, familiares, colegas de trabalho, faculdade, escola, na rua. Todo mundo precisa de Jesus. Todos. Timóteo diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Como isso pode acontecer? Se a igreja não exercer o seu ministério ao mundo. É muito bom ficar adorando, muito bom ficar orando em casa, lendo a Bíblia. É muito bom. Tem gente que agora não quer nem mais ir a culto presencial, né? Porque está muito bom, eu fico em casa, eu leio, oro, participo da live. Mas esse não é o ministério da igreja. O ministério da igreja é pregar o evangelho. E aí nós vemos Mateus 28, 18, 19, quando Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o ministério da igreja ao mundo, ao próximo, pregar o evangelho a toda criatura. E Marcos 16, 15, que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. Então, queridos, esse ministério ao mundo é o papai que falava, a salvação de vidas é o gol, é o gol. É o momento em que as pessoas se convertem, e a Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O povo adorando é muito bom, o povo cultuando a Deus é muito bom, é importante, mas quando um se converte, ele tem mais alegria no céu por esse que se converte, porque é um filho dele que sai do inferno, das trevas e vem para a luz, do que os 99 que estão ali adorando. Lá a parábola que diz da ovelha perdida, o bom pastor deixa as 99 e vai em busca de uma que está perdida, até achar. Então, queridos, é esse entendimento, que nós precisamos desenvolver em nossas vidas. O quarto ministério ao mundo. Ministério ao mundo. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Todos são amados pelo Senhor. Muitos rejeitam, não querem. E ele deu livre-arbítrio para escolher. Mas a igreja tem esse ministério para exercer ao mundo. Amém? Isso aí é algo muito importante. Muito importante. A igreja precisa fazer o trabalho. E eu quero caminhar para o final, lembrando do texto bíblico de João 15. João 15 fala sobre a videira. Ontem a apóstola falou sobre a oliveira, que nós fomos enxertados. A videira também nós fomos enxertados, a videira verdadeira. E nós somos o quê? A Bíblia diz o quê? Em João 15, Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa,
para que produza mais fruto ainda. Queridos, olha que palavra. Precisamos dar frutos. A igreja não foi chamada para ficar dentro de casa orando. A igreja não foi chamada para ficar em quatro paredes adorando. A igreja foi chamada para sair. O campo é o mundo. A igreja tem essa missão e esse chamado. E ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então leia João 15. João 15, já pregamos também sobre isso, sobre a frutificação da igreja. Leia todo o texto e você vai ser muito abençoado. Você vai entender que estamos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Nós somos os ramos e esses ramos precisam dar frutos. Se nós não damos frutos, ele vai e corta, e lança e queima. Agora aquele que dá fruto, ele vai, poda, limpa, para dar mais fruto ainda. Então, queridos, a igreja precisa frutificar. A igreja precisa exercer o seu ministério. Então, esses pontos que mostramos, esses 4 pontos, ministério a Deus, ministério à família, ministério à igreja e ministério ao mundo. Todos esses ministérios darão frutos para o Senhor. Os frutos que damos é para Ele. Ninguém tem que se gloriar. Pode se alegrar pelos frutos e devemos nos alegrar pelos frutos. Mas a glória do ministério que você exerce pertence a Ele, somente a Ele. Amém? Então, queridos, para terminar então, o que precisamos fazer? Precisamos ouvir, crer e decidir, tomar atitudes, colocar em prática aquilo que ouvimos e aprendemos. Se não colocamos em prática, nós ficamos, como Tiago diz, apenas ouvintes e não praticantes da palavra. E isso é tremendamente terrível. Temos que ouvir e praticar a palavra. É o que o Senhor e a Bíblia nos ensina. Então, se João 15 fala que aquele que está dando fruto, ele vai podar para que dê mais fruto ainda, mas quem não está dando fruto, ele vai cortar, isso é perigoso. É perigoso. Então, queridos, o ramo que está na videira, ele tem que dar frutos. Amém? Então, vamos decretar hoje. Assim como fizemos decretando na vida pessoal, na vida familiar, na vida financeira e na vida ministerial. Se você está com os seus dons ou ministérios apagados, decreta hoje. Eu vou mudar, eu vou tomar uma atitude. Eu evangelizava muito, eu vou voltar a evangelizar muito. Eu era uma pessoa que servia na igreja, no ministério de crianças, eu vou voltar a servir. Eu era da adoração, do louvor, e eu vou voltar, eu quero adorar, eu quero servir nesta área. Eu quero servir as mesas, né, na logística, na cantina, na limpeza, na diaconia, na arrumação. Eu quero voltar a servir ao meu Deus. Eu quero exercer o meu chamado e o meu ministério de ensinar, de pregar, de intercessão, de adoração. Eu quero e eu decido hoje, eu decreto que se o meu ministério está apagado, eu decreto hoje que ele voltará a ser aceso, a chama do primeiro amor se acenderá. O amor e o ministério a Deus, o amor e o ministério à família, o amor e o ministério à igreja, o amor e o ministério ao mundo. E isso será renovado, reavivado,
vai acender a chama no meu coração, e eu vou decretar hoje, e o diabo vai ficar debaixo dos meus pés, ele não vai me inibir. Os problemas que eu passo com pessoas não vão me frustrar. Os problemas que eu passo com a família não vão me impedir. Os problemas que eu passo, financeiros, familiares, pessoais, ministeriais, seja qual for, eles não vão me impedir. Eu vou decretar, eu vou profetizar, eu vou declarar que o novo de Deus virá. E este novo fará com que o seu ministério a Deus, que é o primeiro, o segundo, que é a família, o terceiro, que é a igreja, e o quarto, que é o mundo, farão a diferença nesta geração. Decrete onde você está agora, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na rua. Comece a decretar. Eu decreto que a minha vida será renovada, avivada, o primeiro amor se renovará. Eu vou voltar ao primeiro amor, eu vou voltar à prática das primeiras obras. Eu decreto que eu vou tomar atitudes e nada e ninguém vai me reter. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família, o Senhor dos meus negócios, o Senhor de tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu faço, Ele está sobre a minha vida. E eu decreto, e eu declaro que na autoridade do nome de Jesus, eu vencerei. E tomando essas atitudes, para que esses ministérios possam se reacender na minha vida, e o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e engrandecido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos vocês que estão nos ouvindo nesta manhã e com certeza atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. E sejamos edificados, abençoados, cada casa, cada família, cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa ir em cada lugar, em cada casa, em cada família, em cada pessoa e trabalhar de uma forma eficaz, poderosa, e que cada um possa abrir o coração, abrir a mente e o coração para receber a ministração dada nesta manhã, e que possam todos tomar atitudes, decidindo, decretando mudanças radicais, mudanças agressivas, mudanças poderosas em Deus, mudanças que vão trazer alegria no coração de Deus, alegria na família, bênção na família, alegria e bênção para a igreja, e salvação para o mundo que jaz no maligno e que precisa de salvação. Toma a tua igreja, Senhor, agora com o teu poder, e que esta palavra venha trazer frutos para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Oramos com gratidão, com louvor, com alegria e com amor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, se você ouviu a palavra, ouça de novo para pegar mais detalhes. Passe para frente, compartilhe, para que outros possam também receber a palavra e serem abençoados. Se alguém da tua família não está hoje no culto por motivo de trabalho ou alguma outra coisa, depois passa para ela e ela vai ouvir e vai ser edificada. Nós precisamos trabalhar na edificação da nossa família, na edificação da igreja. Então, compartilha, passa o vídeo para outro e assim nós vamos ter
mais pessoas sendo abençoadas. Amém? Vamos orar agora pelas pessoas. Pai, oramos por todos os irmãos que estão, ó Deus, precisando de milagre, de bênção pessoal, familiar, financeira, que a tua bênção esteja sobre cada um, que eles recebam, Deus, o suprimento, a cura, os milagres. Ó Pai, oramos por este mal que está assolando a humanidade e está assolando o Brasil. Deus, tem misericórdia. Que este vírus maldito seja dissipado e a tua bênção venha, o teu milagre venha. Ó Deus, trazendo cura, trazendo livramento nos hospitais, os médicos, enfermeiros, assistentes, pessoal da limpeza, segurança, administração, todos que trabalham nos hospitais, sejam guardados e protegidos. Todas as autoridades, todos que trabalham nas ruas, nos ônibus, nos táxis, nos Uber, nos shoppings, no mercado, as Forças Armadas, Polícia Civil, Militar, Bombeiros, ó Deus, todos sejam guardados e abençoados no trabalho na rua, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, proteção sobre todos. Consola também aqueles que têm sofrido a perda de familiares. Consola, meu Deus, e faz, ó Deus, com que eles se sintam, ó Deus, revigorados, fortalecidos, consolados neste tempo de dor e de tristeza. Pai, estendemos a nossa palavra de solidariedade e a todos que estão de luto. Que sejam abençoados. Oramos pelas nossas autoridades para que tenham direção, sabedoria e recursos para ajudar os mais necessitados, para resolver os problemas da vacina, ó Deus, os problemas dos hospitais. Deus, tem misericórdia e ouça o nosso clamor e abençoe a nossa nação, abençoa a nossa cidade, o nosso estado, abençoa Honório Gurgel, Marechal, todos os bairros vizinhos, a igreja de Honório, os irmãos, todos os pastores, famílias, diáconos, famílias, todo o povo seja abençoado, guardado e protegido, que nenhuma praga chegue à nossa casa. O sangue do Cordeiro esteja, ó Deus, marcado nos umbrais das nossas casas e nenhuma peste, nenhuma praga possa entrar nas nossas casas. Em nome de Jesus, nós oramos gratos por tudo, Senhor, bendizendo o teu nome, adorando, exaltando, glorificando e dizendo, Senhor, fica conosco, ajuda-nos, abençoa. Oramos, ó Pai, por aqueles que têm sido, ó Deus, que têm feito aniversário esta semana, que recebam, ó Deus, a bênção das tuas mãos. Te louvamos por todos que fizeram aniversário. Ó Deus, pela apóstola Beth, que fez aniversário dia 25, a Jaqueline Ventura, que lembramos aqui esta semana, e outros mais que fizeram aniversário esta semana, que a tua bênção esteja sobre todos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, o Josué, filho da Suzana e do Guilherme, e outros mais que fizeram aniversário, que a tua bênção esteja sobre cada um. Supre o teu povo, sustenta o teu povo, guarda a tua igreja. Te louvamos, ó Deus, pela fidelidade dos irmãos, por todos que têm semeado na igreja, no reino, semeado para ti. Ó Deus, com os dízimos, ofertas, primícias, todos que trabalham, todos que entregam as suas vidas para que a igreja permaneça servindo a comunidade, servindo ao bairro, servindo às pessoas. Muito obrigado. Que cada um receba a colheita abundante de toda a semeadura. E que nada falte para ninguém. E que o teu povo possa cada vez mais ser fiel, sabendo que receberão a bênção da semeadura. Em nome de Jesus. Fica conosco, dá-nos uma semana de paz, um domingo abençoado, uma semana de bênçãos, uma semana de paz, livra do mal, livra do perigo, livra de toda seta maligna, Senhor, e faz a tua obra resplandecer através da tua igreja aqui na terra. Obrigado, fica conosco, nós oramos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, bem como as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja conosco, esteja com o Rio de Janeiro, esteja com o nosso Brasil, esteja com Israel e com todas as nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém
e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Uma alegria estarmos juntos. Amanhã, né, tem a live, segunda-feira, a apóstola vai continuar falando sobre a Páscoa, sobre a semana de preparação para a Páscoa, tudo que você puder, todos que puderem participar, com certeza, sexta-feira tinha um número muito bom, né, e as pessoas vão aprendendo mais acerca da palavra e da Páscoa. Deus abençoe, amamos vocês, um beijo meu da apóstola, um beijo no coração para todos. Tenham uma semana de bênção, um domingo de paz em família. Fiquem, façam algo em família, em casa, jantem juntos, orem juntos, conversem, né, no domingo, no final da tarde, e Deus vai estar abençoando a cada um. Amém? Deus abençoe. Quem tiver alguma dificuldade ou quiser saber como, né, entregar seu dízimo, oferta, pode mandar mensagens. O Alex está na secretaria, o pastor John mora ali do lado, as contas bancárias estão disponíveis, então você pode fazer sem estarmos nos reunindo, né? Então você pode fazer através das contas bancárias, tem o Pix agora também, né? Então esse é o caminho, tá bom? Deus abençoe a todos, uma semana de bênção, as lives, né? Segunda, quarta e sexta, e você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Hoje vai ter o culto Kids, às 17 horas, também transmissão online. E você pode colocar o seu filho para participar deste culto online. Tá bom? Deus abençoe. Amamos você.